Hoje nós vamos falar sobre o segundo pilar que é acerca da comunhão. O que é que nos faz estar em comunhão com Deus, comunhão com os cristãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 17. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 17. Carta de Paulo, escrita à Igreja de Colossos, capítulo 3, versículo 1 a 17. Se normalmente eu em 3, 4 versículos demoro meia hora, hoje vou falar em 18, os irmãos já podem fazer as contas, então quero desde já dizer para estarem preparados. Então, um pequeno contexto acerca da carta aos Colossenses. Tal como o nome indica, foi uma carta escrita à igreja em Colosso, que se situava na Ásia Menor, que é a atual Turquia. Acredita-se que Paulo nunca tenha visitado esta cidade. Foi Epáfras que aprendeu com o apóstolo Paulo, que foi para esta cidade, onde levou o Evangelho e estabeleceu lá a igreja em Colossos. Quando o apóstolo Paulo esteve preso, Epáfras, ao visitá-lo, informou da situação da igreja, informou também dos problemas que estavam a acontecer com os falsos mestres, os quais diziam que para se conhecer a Deus era preciso então cumprir certos ritos, como o da circuncisão, e observar também certas regras sobre a comida, sobre a bebida. Para ser salvo, então, Cristo, o sacrifício de Cristo não era suficiente e nós precisávamos também de fazer alguma coisa. O nome desta heresia é ascetismo. Mais ainda, estes falsos profetas ensinavam que a carne era má e, como tal, como a carne era má, nós podemos então fazer o que queremos, porque a carne em si mesmo já é má. Então nós podemos fazer aquilo que queremos, pois não há salvação possível para o nosso corpo. E isto é uma das coisas que nós temos visto aqui na Igreja Batista da Graça, que todo o objetivo das heresias que surgem nas nossas igrejas têm como objetivo não a liberdade em Cristo, mas uma vida de libertinagem, de nós fazemos aquilo que nos apetecer. Então esta carta tem o objetivo principal de lembrar todos os cristãos que a salvação em Cristo é suficiente e qualquer ensino que retire a primazia de Cristo sobre a igreja, sobre as nossas vidas, deve ser rejeitado. Então, vamos olhar para estes textos, vamos ver, vamos perceber a primazia como que Cristo deve ter nas nossas vidas, mais ainda, vamos perceber como a comunhão deve ser algo fundamental na vida de uma igreja. Em primeiro lugar, o primeiro ponto desta comunhão é que, para haver uma comunhão sincera, nós temos que estar ligados a Cristo. Só há uma comunhão sincera na igreja quando todos nós estivermos ligados a Cristo. Vamos então ler versículo 1 a versículo 4 de Colossenses. Portanto, já que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do céu, onde Cristo ocupa o lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do céu e não nas da terra, porque já morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo é a vossa vida e quando Ele aparecer também vão participar com Ele na sua glória. Então, no primeiro e segundo capítulo, Paulo mostrou-lhes que os cristãos que morreram com Cristo também ressuscitaram com Cristo para uma nova vida. E é isso que nós, cristãos, celebramos quando nós somos batizados. Mostramos publicamente que nós morremos com Cristo e que emergimos, que ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. E neste sentido, aqueles que estão em comunhão com Cristo estão intimamente ligados ao próprio Cristo. E isso faz, como diz o texto, reparemos, procurem. Esta ideia tem o desejo de uma procura incessante. Procurarmos incessantemente. Não é apenas encontrar, mas é buscar com todas as nossas forças
as coisas do alto para vivermos essas mesmas verdades. Isto é, nós podemos olhar, por exemplo, para a Bíblia. E sejamos sinceros, às vezes nós lemos a Bíblia, olhamos para a Bíblia, parece que lemos e nada faz. E então desistimos e não continuamos. Oramos, a nossa mente pensa numa coisa e a nossa boca fala noutra. A nossa oração às vezes parece que é vazia de conteúdo, que estamos apenas a dizer umas palavras que maquinalmente nós aprendemos nas igrejas. Mas também é bom nós sabermos que devemos procurar incessantemente por praticarmos essas disciplinas espirituais. É verdade que eu corro o risco de chamar muito a atenção aos irmãos destes dois aspectos. E hoje em dia as pessoas não gostam de ser pressionadas. Quando são pressionadas, então, a ler a palavra e a orar. Contudo, a minha função enquanto pastor, e se eu vos amo, é de vos admoestar e motivar para o vosso aperfeiçoamento. Efésios capítulo 4. Se a minha ideia, enquanto vos cuido das vossas vidas, não for o vosso aperfeiçoamento, eu não estou a ser o vosso pastor, eu estou a ser outra coisa qualquer, menos o vosso pastor. E tenho o cuidado também de zelar pelas vossas vidas, até porque Hebreus 13 nos diz que eu vou ter que prestar contas de cada um de vós. E não é fácil. Primeiro, ter que prestar contas da minha vida já não é fácil. Agora, ter que prestar contas da vida de cada um de vós. Eu tenho que prestar contas de cada um de vós. Por isso, olhemos para Cristo. Percebamos aquilo que Ele fez. E à medida em que nós vamos diariamente olhando mais para o Senhor, orando mais, lendo mais a Bíblia, as nossas afeições, os nossos desejos começarão a centrar-se cada vez mais na glória de Deus. É um processo. Ninguém começa a ler a Bíblia, ninguém começa a orar e diz logo: a minha vida me mudou toda, já sinto um grande amor. Não, é um processo. E quando isto acontecer, nós também iremos ver, depois já vamos falar um pouco mais sobre isso, aquilo que nos diz o versículo 11 deste mesmo capítulo. Que isto é tudo. À medida que nós oramos, à medida que nós lemos mais a palavra, nós vamos perceber que Cristo é tudo para nós. E estarmos em Cristo é, assim, a maior riqueza deste mundo. A semana passada eu falei sobre isso, que estarmos em Cristo era a maior riqueza deste mundo. E não sei se foi no mesmo dia à noite, se foi no dia a seguir, o meu filho Samuel perguntou-me: papá, nós somos ricos? Eu disse assim, e eu não estava a fazer a ligação, eu disse: não, filho, claro que não, nós não somos ricos. Mas eu assim, pronto, já percebi. Assim, não, filho, nós, aos olhos do mundo, nós não somos ricos, mas naquilo que é mais importante, nós temos a maior riqueza. E eu: é que foi isso que tu pregaste. Então, às vezes nós achamos que as crianças não estão atentas, mas a mensagem vai ficando nas suas vidas. Então, estarmos em Cristo é a maior riqueza deste mundo. E tal como diz o versículo 3, reparemos novamente, versículo 3, a vossa vida está escondida com Cristo. A ideia de estar escondido é mostrar o seguinte, que quando nós estamos em Cristo, ninguém nos poderá separar dele. A ideia de estar escondido é que quando nós estamos em Cristo, ninguém nos poderá separar dele. Nem os nossos pecados, nem ninguém. Quando nós estamos com Cristo, não há ninguém que nos possa separar deste maravilhoso amor. Romanos 8, Cântico da Vitória. E sejamos honestos, há momentos em que diante daquilo que nós fizemos pensamos: será que Deus ainda me ama? Como é que é possível Deus ainda me amar depois disto que eu fiz? Será que ainda mereço a salvação? E quando esses pensamentos invadirem as nossas mentes, lembremos que nós nunca somos merecedores de algo que não conquistamos pelos nossos méritos. Será que eu ainda mereço a salvação? A questão está mal feita. Nós nunca merecemos a salvação. Mas a graça de Deus nos alcança de uma forma extraordinária, em que nós podemos saber que Deus nunca nos irá retirar das suas mãos. E Jesus é muito claro sobre isso. João capítulo 10, versículo 28 e 29. Dou-lhes a vida eterna, e elas nunca mais hão de morrer. Nem ninguém, reparem, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é o mais importante, por isso ninguém as pode arrancar das mãos do meu Pai.
Nem ninguém, nem eu mesmo, às vezes nos momentos de turbulência da minha vida, eu não posso. Ou melhor, mesmo que eu diga assim, eu quero sair, eu não consigo porque a graça de Deus é tremenda. E estamos agradecidos então por isso. Estar escondido é estar protegido, é estar seguro diante dos problemas desta vida. E acima de tudo, estar escondido é estarmos seguros de que vamos ser protegidos no dia final. E esta semana, a Marta Dores mandou-me uma... Ela não está, desceu, não é? Ela relembrou-me algo que vimos na Graça há precisamente um ano. E as memórias do Facebook ajudam-nos a fazer isso. Foi o seguinte, que pode haver dor na nossa caminhada, mas haverá tranquilidade na nossa chegada. Então, estarmos escondidos com Cristo não nos faz que nós não tenhamos dor. Sim, nós podemos ter dor nesta vida, mas teremos a certeza que iremos receber tranquilidade. Nós estaremos tranquilos quando chegarmos até à meta. Então, para vivermos em comunhão, nós precisamos de estar unidos a Cristo, buscando e pensando na glória de Deus. Porque, tal como vimos a semana passada, ou vivemos para a glória de Deus, ou vivemos para a nossa ambição pessoal. A maior guerra que nós temos na nossa vida é esta. Ou é a glória de Deus, ou é a minha ambição pessoal. E as duas combatem ferozmente. Então temos que estar ligados a Cristo. E quando estivermos ligados a Cristo, as nossas vidas irão mudar gradualmente. Reparem isso. Versículos 5 e 7. Mais uma vez, são 3 versículos que não são fáceis de ser falados, principalmente quando nós temos crianças no nosso meio. Mas vamos a isso com todo o respeito perante o texto bíblico. Por isso, façam morrer tudo o que pertence a este mundo. A imoralidade sexual, a devassidão, as paixões desordenadas, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é uma espécie de idolatria. Essas coisas provocam o castigo de Deus sobre os que lhe desobedecem. A vossa conduta era assim quando? Antigamente. Quando, reparem nesta expressão, quando viviam para essas coisas. Então, quando estamos em comunhão com Deus, nós estamos ligados então a Cristo. E ao mesmo tempo em que nos ligamos a Cristo, nós desligamos-nos do mundanismo. Quando um cristão está ligado a Cristo, vai percebendo que há coisas que se tem que desligar para que a sua vida possa proclamar mais acerca de Deus, possa viver mais para a glória de Deus em vez de vivermos para a nossa glória pessoal. Daí que Paulo tenha utilizado, reparem no texto, fazer morrer. A ideia é que os cristãos devem desligar-se de tudo o que evidencia amor pelo mundo, até porque quem ama o mundo não pode amar a Deus e a sua vontade. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não amem este mundo, nem aquilo que lhe pertence. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, antes de percebermos mais a fundo, devemos saber que o cristão não é uma criatura melhorada. O cristão é uma nova criatura, embora possa ter resquícios da velha criatura. Por isso é que nós ainda lutamos diariamente contra os nossos desejos pecaminosos. Nestes versículos, Paulo fala de 5 aspectos que naquele contexto eram importantes serem falados, porque era uma luta terrível. Porque lembram-se que estes falsos profetas diziam, já que a carne é má, já que não há salvação possível para a nossa carne, então nós podemos fazer tudo o que queremos. E Paulo vem combater com isso, falando destes 5 aspectos, sendo que 4 deles estão ligados à sexualidade, que é a imoralidade sexual, a devassidão, paixões desordenadas e maus desejos. O que é que isto quer dizer? Que devemos saber que Deus criou o casamento para que o homem e mulher consumassem o ato dentro do próprio casamento. Deus criou o casamento como algo bom, perfeito, agradável e instituiu que o casamento fosse entre o homem e mulher e que os dois consumassem o ato no próprio casamento. Nesse sentido, esta palavra indica que é pecado todos os atos consumados quer antes do casamento, quer também por atos extra, fora casamento. Isto é, homem e mulher estão casados, guardam-se até o casamento, e entre eles há fidelidade no casamento para que não possam ter aventuras fora.
E infelizmente hoje em dia pouco se fala nisto. Mas a verdade é que Deus requer que as pessoas se guardem até ao casamento. E é uma enorme bênção podemos cumprir o plano de Deus para as nossas vidas. Se alguém disser o contrário, está a dizer que os seus planos pessoais, que os seus desejos pessoais são melhores do que a vontade do próprio Deus. Eu costumo dizer isto aos jovens. Deus não acorda num lindo dia e diz assim: vocês devem fazer isto. Não, Deus sabe, de facto, o que é o melhor para as nossas vidas. Estas palavras mostram também, então, que o cristão deve cuidar das suas emoções, deve cuidar também dos seus pensamentos, não alimentando aquilo que não glorifica a Deus. Então, é bom sabermos que tentação não é pecado. Até porque Jesus em tudo foi tentado. Desculpem. Estava agora a dizer aqui uma grande heresia. Tentação não é pecado, até porque Jesus foi em tudo tentado, mas não pecou. Pecado é alimentarmos áreas que sabemos que somos frágeis e que passamos da tentação à ação com muita facilidade. Pode ser álcool. Há algum problema de beber vinho? Se ele for mau. Aí é que há problema em beber vinho mau. Agora, para algumas pessoas beber um vinho bom pode ser errado se tiverem dificuldades de lidar com o vinho. Ver televisão é errado? Não. Agora, tomara eu vemos televisão, que ela ontem avariou de vez. Mas ver televisão não é errado. Errado é podermos ver algumas coisas na televisão que nos possam levar a ter pensamentos maus. Computadores, internet, seja o que for, é a mesma coisa. A ideia é sempre esta. Não devemos recriminar ninguém que luta com tentações. E mesmo que caiam nas tentações, devemos procurar a sua restauração. Eu ia tendo um debate com alguém, mas depois Deus vai-nos dando a capacidade de podermos calar. E às vezes é o melhor que nós podemos dizer e fazer a ficarmos calados. Mas alguém dizia que um cristão, aquele que é transformado por Deus, não pode ter desejos que não glorificam ao Senhor. Que não pode ter tentações. Não, nós somos cristãos. Deus transforma tudo. Eu fiquei impressionado negativamente com aquela ideia. Todos nós temos desejos desorganizados. Resquícios da queda. Todos nós. Não há aqui ninguém, eu não conheço todas as pessoas, mas não há aqui ninguém que não lute com desejos errados na sua vida. Todos nós lutamos. Então, será mesmo que aquilo que este senhor, este pastor disse é verdade? Eu creio que não. Biblicamente, eu creio que não. Todos nós temos tentações. Mesmo, tal como eu disse, que haja pessoas que caiam nessas tentações, devemos sempre procurar a restauração da vida das pessoas. E muitas vezes a ordem está errada. Que é, alguém cai em pecado, o que é que faz? Muitos é logo. Caiu em pecado, pune-se. E depois logo se vê se é possível a restauração. Mas a ideia bíblica não é esta. A ideia bíblica é, caiu, falhou, ok, como é que nós o podemos ajudar? Já vamos falar mais sobre isso. Como é que nós o podemos procurar a restauração? Se ele não quiser, aí é o outro passo. Mas primeiramente procurar sempre a restauração da vida das pessoas. Paulo falou assim destes 4 aspectos, porque eram 4 aspectos que estavam a influenciar negativamente aquela igreja devido ao ensino dos falsos mestres. O 5º aspecto que ele fala é a cobiça. Algumas traduções dizem a palavra avareza. Esta palavra indica alguém que deseja ter algo que não tem e que vê os outros a ter e cobiça. Deseja muito para a sua vida. E como deseja, faz coisas erradas,
nem tentativa de ter os seus interesses satisfeitos. E podemos agora, eu conheço alguém assim. Não é? Podemos logo agora, a nossa mente é logo, isto era bom para o meu colega e tal, que é... Mas, meus irmãos, às vezes nós também somos assim. Vemos alguém a ter alguma coisa e nós desejamos intimamente. E como não temos, começamos a dizer mal. Começamos a desvalorizar a pessoa, começamos a ter inveja da pessoa. E isso é visível, porque normalmente quando há cobiça, quando há avareza, estas pessoas mostram um nível muito alto de irritabilidade, porque nunca têm contentamento. Então as pessoas insatisfeitas na sua vida, as pessoas que não têm contentamento, que não sabem viver no pouco e no muito, irritam-se com muita facilidade, porque não têm satisfação. E satisfação em quê? Nas coisas? Primeiramente, o que é que nós vimos? Temos que estar ligados a Cristo. Então, estar ligados a Cristo vai nos ajudar, então, a termos um nível de contentamento. Daí que Paulo tenha dito que a cobiça é um ídolo, pois o objetivo último das pessoas que cobiçam passam por ter, então, as suas vidas satisfeitas, não se importando com a glória de Deus e o que, porventura, possam até fazer aos outros para terem estes desejos concretizados. Devemos também saber, à luz do versículo 6, reparem, que Deus não se agrada disso e que irá castigar todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Não é daqueles que cometem pecados, porque senão estávamos todos desgraçados, mas daqueles que não se arrependem dos seus pecados. Sem dúvida que isto deve fazer com que reverenciemos a Deus, que tenhamos respeito por Deus, porque Ele é santo. Ele não tolera qualquer tipo de pecado e nem aceita as justificações do nosso pecado. Mais uma vez, vocês estão diante de um grande pecador. E eu acho que também estou diante de muitos pecadores, ou todos os pecadores, não é? Mas quando pecamos, nós não tentamos arranjar justificações para o nosso pecado. Eu pequei, mas... Estamos a ser um bocado como Adão, não é? O Senhor, eu pequei, mas... Olha, a culpa foi da mulher. Olha, Senhor, a culpa foi da mulher que tu me deste. Às vezes nós somos assim, olha... Está bem, Senhor, tu compreendes o porquê de ter feito isto, não é? Não, Deus é santo. Santo. E a única coisa que Deus aceita da nossa parte é o nosso arrependimento perante o pecado. E Ele aceita todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados. E isso é uma bênção tremenda. Olhemos novamente agora para o versículo 7. A vossa conduta era assim antigamente. Vocês, de facto, cristãos, eram assim no passado. Quando quê? Reparem. Quando? O que é que diz o texto? Viviam. Quando habitavam nessas coisas. A ideia é que há coisas que mudam quando estamos ligados em Cristo, embora não sejam as mudanças totais. Mas quando o texto diz aqui, quando viviam, a ideia é mostrar que essas coisas já não são o nosso estilo de vida. Nós podemos cair, mas não vivemos nessas coisas. Ok? Não sei se estou a dar a entender a diferença. Podemos cair na avareza? Sim. Podemos cair em qualquer tipo de pecado sexual? Podemos. Mas não fazemos disso a nossa vivência. Porque nos arrependemos. Sabemos que não glorifica a Deus. Ou seja, o cristão pode cair no pecado, mas o cristão não vive no pecado, pois sabe o que isso é ofensivo para com Deus. Então, até agora vimos que nos devemos desligar do mundanismo na área sexual e agora vamos ver que também devemos desligar-nos do mundanismo na área do nosso temperamento e da nossa língua. Vejamos, versículo 8 a versículo 11. Alguém pode ler versículo 8 a 11? Raquel Taveira, vamos a isso? Agora, porém, despejai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, barba, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em nós.
Então, os falsos mestres achavam-se superiores aos outros e devido a isso havia muita arrogância. Paulo disse aqui que os cristãos deviam libertar-se. Esta ideia da palavra é de retirar as vestes, ou seja, devemos retirar. O cristão deve ser retirado da sua vida coisas que pertenciam à vida passada, tais como, reparem no texto, ira, irritação, malícia. 3 aspectos que revelam alguém que não é controlado pelo Espírito Santo, mas é controlado pelos seus instintos. A ira significa alguém que explode rapidamente. Há uma coisa qualquer e a pessoa explode. Conhecemos alguém assim? A tónica bíblica não é esta. A tónica bíblica é: será que eu sou assim? Ok. Temos que mudar o pensamento, está bem? Em vez de conhecemos alguém assim, não. Será que somos assim? Aquelas pessoas que chegam a um estado ao nariz e explode. Pum. E depois as outras pessoas até ficam com medo, ficam com receio de falarem com elas. Porque explodem muito facilmente. E às vezes as pessoas dizem assim: Jonathan, olha, comigo ninguém me diz nada. A mim ninguém me diz nada. E as pessoas pensam que aquilo é uma coisa boa, não é? A mim ninguém me diz nada, a mim ninguém faz nada. Porquê é que as pessoas às vezes não vêm ter connosco para nos dizer alguma coisa de errado que nós fizemos? Porquê? Que depois o que é que vão ter de volta? Explosão. Então, mais vale. Eu vou receber irritação, vou receber seja o que for. E quando nós queremos então amar as pessoas, nós temos que ter a coragem de dizer de facto aquilo que se passa. A semana passada tive aqui alguém da Igreja da Graça que me chamou a atenção de um erro que eu cometi, perante algo. Ele teve absoluta razão. Ele teve coragem de poder dizer isso, não é? Porque eu podia... sou pastor, tal, bem... Não. Mas não, ele teve coragem, ele arriscou, porque os verdadeiros amigos são aqueles que arriscam a sua amizade para poderem dizer a verdade de forma amorosa, não é? Então, eu acho também que essa pessoa sabe que, teoricamente, eu não explodo assim tão facilmente, não é? Teoricamente, mais uma vez. Então, a ira. Cuidado com a ira, quando nós explodimos muito facilmente. A irritação é diferente. Enquanto quem tem ira explode, quem vive na irritação é alguém que está sempre a explodir, que está sempre a ferver. E nem deseja ser acalmado. Jonathan, larga-me. Deixa-me. Às vezes somos assim, também. A maldade. Alguém que fica contente com o mal dos outros. E fica irritado quando o bem acontece às outras pessoas. Será que nós somos assim? Será que nós ficamos contentes quando o mal acontece àquelas pessoas que nos chateiam? Tive o que mereceu. Não há uma veia às vezes assim connosco? A pessoa... Estás-te a rir, Lu, não é? Aconteceu? Teve o que mereceu. Semeou, colheu. E nós alegramos-nos com isso. Ficamos irritados porque o bem acontece a esta pessoa quando ela faz tanto mal. Retiremos isso da nossa vida. Retiremos isso. Devemos saber que nenhuma pessoa deve ficar então irritada. Estão a ver o quanto isto me custa dizer, não é? É muito fácil dizer, ninguém se deve irritar. Aquelas coisas. Mas viver isto custa. Mas eu tenho que me lembrar, eu gosto muito sempre de citar o pastor Heber Campos Jr., que ninguém em si mesmo tem dignidade para se... Ou melhor, ninguém em si mesmo tem dignidade para se indignar com alguém. O cristão percebe a sua indignidade e clama por misericórdia. Deus é o único que tem dignidade para se poder indignar com as pessoas. Ninguém tem a dignidade total para dizer assim: eu estou indignado com João. Eu estou indignado com a Filipe. Eu estou indignado com... Não temos dignidade para tal. Só Deus. E quando nós não nos irritamos, nós também estamos a controlar a nossa língua, a qual muitas vezes reflete o estado do nosso coração. Através de quê? Diz-nos o texto. De más palavras, de falar mal dos outros.
Tal como me referi a semana passada, quando 2 cristãos estão juntos, o objetivo deve ser, 2 ou mais cristãos, deve ser de edificação mútua. Ao investirem na confissão de pecado e deixarem de lado a acusação. E principalmente a acusação daqueles que não estão presentes. Isto é algo que todos nós caímos muito facilmente. Numa reunião, ou num encontro qualquer, ou num café, seja o que for, rapidamente nós passamos a falar da vida dos outros. Rapidamente nós começamos a falar do erro dos outros. É raro o momento em que eu estou presente, e a culpa também é minha, em que as pessoas comecem a dizer assim: eu tenho esta luta, eu tenho este desejo, eu preciso de ajuda, eu preciso das vossas orações. Todas as amizades bíblicas sempre envolveram oração mútua. Eu às vezes acho que tenho muitos amigos, mas a minha amizade para com eles reflete-se em pouco quando eu oro pouco por eles. Porque toda a amizade bíblica sempre envolveu oração mútua. Quantas vezes nós oramos com os nossos amigos? Quantas vezes nós investimos na confissão das nossas lutas? É que muitas vezes justificamos a maledicência com: eu não estou a ser maledicente, eu só estou a contar o que se passou. Só que não estamos a dar oportunidade à outra pessoa para se defender. Deixemos então de lado a maledicência e pensemos antes: se aquele irmão falhou, como é que eu posso fazer para o abençoar? Se aquele irmão errou, como é que eu posso fazer? Em vez de estar aqui a comentar e a contar: olha, aquele irmão está a passar por um problema qualquer. Nós lemos isso em Gálatas. Vós que sois espirituais, ajudai-os. Como é que nós podemos ajudar aquele irmão? Como é que nós podemos ajudar aquela pessoa? Em vez de... Rafael, já ouviste o que se passou com não sei... Abençoar. Diz-nos também o texto para largarmos também a mentira. Isto é, aquilo que não é verdade. Ou ocultarmos a verdade. Tal como disse Paulo, isso já não deve fazer parte dos nossos comportamentos, pois isso são do velho homem. Largai a mentira. Largai aquilo que não é verdade. Os cristãos foram renovados e essas coisas já não devem fazer parte da nossa vivência. E isto não é brincadeira, isto não é algo menor. Nós precisamos então de desligar-nos do mundanismo que está a entrar nas nossas igrejas, ou que já entrou. Em Cristo nós somos um só corpo. Reparem no texto. Não há qualquer tipo de divisão. Ou não deve haver qualquer tipo de divisão. Porquê? Versículo 11. Porque Cristo é tudo em todos. E quando Cristo é tudo para nós, não deve haver divisões. Então a verdadeira comunhão acontece quando estamos ligados a Cristo, desligados do mundanismo e ligados uns aos outros. Vejamos, versículo 12. Uma vez que são povo santo de Deus e escolhido e amado por Ele, a vossa conduta deve ser marcada por compaixão, bondade, humildade, modéstia e paciência. Ajudem-se uns aos outros. E se alguém tiver alguma razão de queixa do outro, deve perdoar-lhe. Qual é a tónica? Assim como Cristo, o Senhor vos perdoou, também se devem perdoar uns aos outros. Acima de tudo, tenham amor uns pelos outros, pois isso que nos une perfeitamente. Reine nos vossos corações a paz de Cristo, seja para a qual Deus vos chamou para formarem um só corpo e sejam agradecidos. Então o que Paulo está aqui a dizer é que nós, enquanto cristãos, somos salvos e amados por Deus. Logo, a nossa conduta deve ser marcada por compaixão. Esta palavra indica ter uma profunda compaixão pelas pessoas que sofrem. É verdade que, por vezes, nós desvalorizamos o sofrimento das pessoas por acharmos que esse sofrimento é inferior ao nosso. Sabe lá o que é vida? Está-se a queixar agora do filho que teve uma virose. Se tivesse uma pericardite, queria ver então o que é que era. Está agora a queixar-se de problemas no trabalho. Olha, se eu fosse despedido, queria ver o que é que seria da sua vida. Está lá agora. Ele não sabe o que é. Isso não é compaixão pelas pessoas que sofrem. Isto é falta de compaixão. Porque a compaixão não compara sofrimentos. Simplesmente ama nas horas difíceis de alguém. Não está ali a comparar, não está ali a medir.
ama as pessoas nos momentos difíceis. Isto também o texto de bondade. Isto é, gestos de bondade para com as pessoas, mesmo quando, ou principalmente, quando elas merecem o contrário. Gestos de bondade para com as pessoas. Aquilo que as outras pessoas devem esperar de nós cristãos são sempre gestos de bondade. Estão a ver o contraste com a ira, com a irritação? E esta bondade mostrada pelos cristãos mostra, na verdade, que quem habita em nós mostra, na verdade, uma bondade muito superior, que é a bondade do próprio Cristo. Cuidado se a nossa vida é marcada por gestos ásperos com quem nos fez mal. Não é em vão que Paulo começou a falar da salvação que temos em Cristo, depois de falar do nosso caráter, porque a noção de quem Deus é vai nos trazer humildade e vai nos trazer humilhação por completo. Então, compaixão, bondade e humildade. Lá no Algarve recebi um livro sobre humildade. Eu não sei se aquilo era alguma dica para mim. Eu entendo que, mesmo não seja dica, o Justin diz que sim, não é? Que dá sempre jeito e de facto dá. Porque há pessoas que são orgulhosas em ser humildes, não é? E então isso é um problema. Mas a humildade é a ideia de que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Considerar os outros superiores a nós mesmos. Até porque quando nós achamos que somos superiores aos outros, nós seremos orgulhosos nos nossos relacionamentos. Se alguma vez eu achar que sou superior a vós, eu vou ser orgulhoso. Eu não vou ter humildade. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, disse que se sentia devedor e como devedor das pessoas ele pregava o Evangelho. Quando nós não nos sentimos devedores, quando nós achamos que somos superiores, nós não vamos tratar as pessoas com humildade. É precisamente a humildade que modifica até na forma como servimos a igreja. Reparem, a humildade, e repito, a humildade modifica até a forma como nós servimos na igreja. Porque se nós formos pessoas humildes, nós não vamos estar à espera que as pessoas preparem as refeições, que as pessoas arrumem as coisas. Nós vamos dizer, é preciso, eu vou. É a humildade que nos diz assim, não, o irmão está doente, eu faço. Mas eu faço. Eu ajudo. É humildade para servir. É precisamente também a humildade que nós precisamos nos nossos corações quando estamos numa igreja em que é preciso ajudar alguém que nos fez mal. Precisamos de humildade. Eu sou superior porque eu nunca fiz isto. Qualquer dia estamos a ser como o fariseu na parábola. Graças te dou a Deus porque eu não sou como aquela pessoa. Cuidado com isso. Precisamos de humildade também na hora das nossas ofertas, dos nossos dízimos. É falta de humildade acharmos que são outros irmãos que têm que sustentar a igreja. Todos nós temos que sustentar a igreja. Todos nós temos que sustentar a igreja para que o trabalho seja mantido. E através disso nós contribuímos para missões, através disso nós ajudamos igrejas com dificuldade, através disso nós ajudamos pastores que estão a passar por dificuldade. Através de todo o orçamento da igreja é possível também ter pastor. Humildade. Modéstia, diz o texto, sermos calmos quando a turbulência vem, porque confiamos em Deus, na sua providência, na sua justiça. Temos paciência, temos longanimidade, isto é, devemos ser pessoas pacientes com os erros dos outros, porque reconhecemos que são pecadores como nós. Se eu perceber quem eu sou, eu vou ser paciente com os outros. Quando eu não sei quem eu sou, eu vou ser arrogante. Longanimidade é a capacidade de não perder as estribeiras, por sabermos quem Deus é, o que Ele fez por nós, quem nós somos e quem é o ser humano. Nós não devemos perder as estribeiras com ninguém. Agora reparem, suportai-vos uns aos outros. Esta expressão no original revela muito mais do que aguentar as falhas dos outros. Ok, está bem, eu suporto. Fez? Está bem, eu sigo em frente. Não, a ideia bíblica é diferente. A ideia de servirmos de suporte para levantarmos os outros quando caírem. Vou tentar explicar algo que já o disse uma vez aqui na igreja. A primeira vez eu tive uma afirmação forte que era para chamar a atenção. A primeira vez eu disse assim, eu desejo que esta seja uma boa igreja para pecar.
porque era para chamar a atenção. Não é? Hoje em dia o Senhor já me vai dando um bocadinho mais de maturidade, então aquilo que eu digo é que eu desejo que esta igreja seja uma boa igreja para quando as pessoas pecarem. Eu desejo que esta igreja seja uma boa igreja para quando as pessoas pecarem. Quero e oro para que, se alguém tiver cometido pecado, saiba que haverá sempre alguém que será o seu suporte e procurará a sua restauração acima de tudo. Porque às vezes as pessoas, quando pecam, dizem assim: eu vou à igreja para quê? Para me sentir pior? O que é que me vai ajudar? As pessoas vão começar a chamar pelo nome daquilo que eu fiz e não pelo meu nome. A nossa identidade é Cristo. Não é aquilo que nós fizemos. Então eu quero e desejo e oro para que esta igreja seja uma boa igreja para quando as pessoas pecarem. Nesta terra nós nunca chegaremos onde devíamos chegar, apesar de sabermos que um dia chegaremos à perfeição. Versículo 16. Se alguém tiver alguma razão de queixa contra outro, deve perdoar-lhe. Assim como o Senhor vos perdoa, também se devem perdoar uns aos outros. Então, há pessoas que são marcadas pelas ofensas. Pessoas até que não falam umas com as outras. Eu não consigo entender biblicamente como é que há pessoas que não se falam umas com as outras por causa de algo que aconteceu no passado. Por causa de algo que uma vez aconteceu-me isso, eu creio que já contei aqui na graça. O irmão a dizer: eu não falo com aquela pessoa. Eu: mas porquê, irmão? O que é que se passou? Porque ele há 30 anos, ele disse-me isto. Eu até lhe digo mais, pastor, ele estava vestido desta forma, naquele lugar. Eu não posso tolerar com esta pessoa. Assim, credo, meu irmão, eu nem sei o que é que me ontem, quanto mais o que é que os outros estão vestidos. Como é que o amor de Deus pode viver no coração destas pessoas? Como é que o amor de Deus pode viver em nós se nós não temos o braço estendido para o perdão? Qual é o motivo do nosso perdão? O texto do versículo 16 é muito claro. Qual é o motivo do nosso perdão? O que é que diz o texto? É o merecimento? O que é que diz o texto? Reparem. Perdoar por causa de quê? Por causa de quem? Cristo. Cristo. É uma arrogância sermos perdoados e depois não perdoarmos o próximo. Cristo é a razão do nosso perdão, a razão do nosso amor. Porque se o amor de Cristo habitar em nós, nós seremos uma igreja. Reparemos no versículo: unida perfeitamente, onde a diversidade é celebrada face à unidade que nós temos em Cristo. E quando Cristo é tudo para nós, isso será visível pela palavra vivida entre as pessoas. Versículo 16 e 17. Que a mensagem de Cristo viva nos vossos corações com toda a sua riqueza. Por isso, com a mensagem de Cristo, procurem instruir-se, procurem se ensinar mutuamente. Ai não, deixo isso para o pastor. Não. Calma. Mutuamente. Todos nós temos a responsabilidade de nos ajudarmos mutuamente. Isso é coisa do pastor. Não. Gálatas 6, 1 a 10. Sacerdócio universal. Somos todos responsáveis uns pelos outros. Okay? Cuidado com o conteúdo, cuidado com a forma como fazemos. Procurem se instruir sempre na palavra. Animem-se uns aos outros com muita sabedoria. Aqui a palavra anima-se, eu creio que é uma má tradução. Aqui animar-se uns aos outros. Há pessoas que têm esse condão de animar os outros. E tal, fazem umas brincadeiras e animam e não sei o que mais. Mas aqui a ideia é mais forte do que essa. É aconselhar, é alertar. Instruir e alertar. E nós precisamos que as pessoas nos alertem. Cantem salmos, hinos e cânticos. Não vamos explorar agora isso, senão ficaríamos aqui uma hora. Se de facto há aqui alguma diferença entre as palavras, se não há, se nós devemos cantar cores e hinos na igreja ou só hinos. Mas a ideia é: louvem ao Senhor juntos com a palavra. Que os vossos cânticos, tudo o que cantarem, tenha base bíblica. Se não tem base bíblica, rejeitem. E tudo o que disserem, versículo 17, ou fizerem, seja em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus Pai. Tudo o que fizerem, tudo o que disserem, seja sempre acerca do nosso bom Deus. Então, comunhão
Só haverá comunhão numa igreja quando nós estivermos ligados a quem é? Primeiro, Cristo. Desligados, segundo, do mundanismo. E terceiro, ligados uns aos outros. Porque se nós estivermos ligados uns aos outros e primeiro não surgir Cristo, nós só continuaremos a estar ligados uns aos outros quando os nossos gostos forem iguais. Mas nós precisamos de manter-nos juntos, principalmente quando discordamos uns dos outros. Precisamos de nos manter juntos, principalmente quando a igreja começa a ser uma seca. Precisamos de estar juntos quando principalmente acontece alguma coisa na igreja que vai contra os meus pensamentos. Para que há a moda dos desigrejados, mas também há a moda dos paraquedistas, que estão sempre a mudar de igreja porque nunca estão satisfeitos. Nós precisamos de ser igreja em todos os momentos, ligados uns aos outros, porque estamos ligados primeiramente a Cristo e desligados do mundanismo. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja que glorifique o nome do nosso Deus. Amém?